Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. Meu nome é João Vitor, eu sou aluno de agronomia pela Universidade Federal do Paraná e hoje eu vou estar falando um pouquinho a respeito do infiltrômetro de anel. Bem, o que é o infiltrômetro? Bom, basicamente ele se consiste num método que permite quantificar a infiltração. A infiltração, por definição, é a entrada de água no solo através de sua superfície, que vai entrar ali pelos poros do solo. Existem hoje vários métodos que possibilitam a estimativa da infiltração da água no solo. E o filtrómetro de anel é um deles. Mas por que é importante ter essa estimativa? Bem, a partir dela é possível realizar, por exemplo, técnicas de conservação do solo, planejar e delinear sistemas de irrigação e drenagem, e também permite que a gente conheça mais um pouco sobre as limitações de um determinado solo, tendo uma imagem mais real de como esse solo se comporta diante dos níveis de água que ele recebe. Em relação ao equipamento, basicamente ele vai se dividir em dois anéis, nesse formato de chapa, de galvanizada, é bem nesse formato mesmo que ele é, e ele é um anel interno, tem um anel interno e tem um anel externo, sendo o interno o menor e o externo o maior. Também vai uma régua de medição que fica dentro do anel interno. O cilindro interno ele tem um diâmetro aproximado de 30 centímetros, enquanto o externo é aproximadamente 60, com 40 centímetros de altura em ambos. Esses valores são não necessariamente precisam ser esses valores, como medidas, mas são valores de referência, são valores mais padronizados. Para a instalação do equipamento, antes de tudo é necessário pré-estabelecer o local. Então, precisa ser um local que seja referência, e para isso, quando for instalar o equipamento, é necessário que antes esse local ele esteja limpo, Então, se tiver alguma vegetação, tem que ser retirada, se tiver alguma entulho também tem que ser retirada, para que o equipamento ali possa ser colocado, sem nenhum empecilho. E aqui estão os anéis, nessa segunda imagem, eles não têm essa espessura, só com uma representação, acompanhados ali com a régua de medição no anel interno. E primeiro se coloca o anel interno, depois o anel externo. Eles não são só colocados no solo, como também eles são cravados, numa profundidade aí que pode variar entre 5 e 7 centímetros. E daí depois vai adicionando água simultaneamente nos dois cilindros. É interessante ter uma lona, um plástico no interior de solo, no interior de cilindro, para que não haja alterações no solo. Aí depois, mais ou menos, quando a água chegar nos 15 centímetros de altura, a gente pode estar retirando esse plástico, essa lona, e começar a realização das leituras. Bom, mas por que dois anéis, O anel interno, ele é o anel onde vão ser realizadas as leituras. E o anel externo, ele vai servir como se fosse uma barreira, atuante, para que a água que esteja sendo infiltrada no anel interno, ela vaze verticalmente e não vaze pelas laterais. Então, é como uma forma de conter, a água, para que ela vaze na vertical. Então, basicamente, o método funciona em realização de leituras em intervalos de tempo. E vou estar mostrando aqui para vocês um exemplo de como pode estar sendo feitas essas anotações. Então, aqui a gente tem os tempos acumulados, Vocês podem observar que a diferença de tempo é muito curta no início, mas depois ela se prolonga no final. Isso porque a gente tem uma taxa de infiltração muito alta nos primeiros momentos. E para cada minuto, para cada intervalo de tempo, é feita uma leitura, como dito anteriormente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de leitura, certo? E aqui a gente pode começar os cálculos, que seriam as diferenças de uma leitura para outra. Para fazer ele, é necessário que a gente pegue o valor da leitura atual,
e o valor da leitura anterior, certo? Que daí a gente tem basicamente, né, o quanto tá sendo infiltrado, né, para cada tempo. No próximo, né, a infiltração acumulada é basicamente o somatório desses intervalos de tempo aqui. Então, para fazer esse somatório, é necessário que a gente pegue essa diferença do valor do tempo presente com a infiltração acumulada do anterior e faz esse somatório para todos os intervalos de tempo. E para isso, né, depois disso, a gente consegue ter a nossa velocidade de infiltração, né, que ela pode ser feita como a infiltração acumulada, né, e você vai multiplicar ela por 10 para ela ficar em milímetros, né, sendo que todos esses valores aqui anteriormente eles estavam em centímetros, e vai dividir pelo seu tempo acumulado. Mas como coloquei ele em horas, né, você vai multiplicar ele por 60. E aqui a gente pode observar que a velocidade de infiltração, né, nesse exemplo, ela começa muito alta e depois vai caindo até ficar numa taxa constante. E quando chega nessa taxa constante, significa que não é necessário mais continuar o experimento, né? Porque se fosse adicionado mais minutos ali, né, 150, por exemplo, ela iria se manter nessa taxa de filtração constante, né? E aqui a gente conseguiu, a partir deste método, né, infiltrômetro de anel, poder chegar nessa velocidade de filtração do solo, né, que está aqui como 22 milímetros por hora. E a partir desse valor, né, você consegue ter uma noção maior, né, do seu solo. Você pode selecionar o melhor tipo de aspersor, né, por exemplo, se for no caso aqui 22 milímetros por hora, eu não posso selecionar um aspersor que tenha uma taxa de aplicação que seja maior do que 22 milímetros por hora, certo? E esse foi só um demonstrativo, né, brevemente explicado de como funciona o infiltrômetro de anel e para que ele serve. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.